Terça-feira de Copa é terça-feira de decisão na Europa. Tem gigante em campo brigando por vaga e a gente vai mergulhar nessa análise. Mas antes, já sabe, né? Deixa o like e comenta aí de qual cidade e para qual time vai a sua torcida. Sabe aquela história de, mas hoje tem poucos jogos? Pois é, a gente pode olhar por outro lado. Será que uma terça com menos partidas não significa, na verdade, uma terça com oportunidades ainda mais decisivas? Acho que a resposta está na intensidade de cada confronto. E é isso que a gente vai ver agora. O foco hoje é um só, não tem para onde correr, é Copa. E Copa, a gente sabe, tem outra atmosfera, é jogo único, é mata-mata, onde muitas vezes a camisa pesa, mas a surpresa tá sempre ali, batendo na porta. E o cardápio tá recheado, viu? A gente tá falando de jogos rolando pela Copa da Holanda, Copa da Alemanha, a famosa Copa do Rei na Espanha, a Carabao Cup na Inglaterra e também a Copa da França. É futebol decisivo para tudo que é lado. Então, bora mergulhar nos jogos? Vamos dar uma olhada nos confrontos-chave e ver o que os números, as estatísticas, estão dizendo pra gente. Nosso primeiro desembarque é na Alemanha, e o jogo aqui é a cara da Copa, sabe? De um lado, o Bayer Leverkusen, uma das potências da Bundesliga. Do outro, o São Paulo, aquele time que todo mundo sabe que cresce em jogo eliminatório. É um duelo perigoso. E os números já dão uma pista do que esperar. Olha só, 85% de chance de ter pelo menos 2 gols nesse jogo. É uma probabilidade bem alta. E tem mais. Dá uma olhada na média de escanteios. O Leverkusen com 6.1 contra 3.1 do São Paulo. Isso aqui, gente, é um indicativo claro de quem deve pressionar mais. Então, o que a gente tira disso tudo? Que mesmo com aquela pulga atrás da orelha que todo jogo de Copa traz, a lógica aponta para um favoritismo do Leverkusen. A qualidade técnica e o fato de jogar em casa, tudo isso pesa bastante. Ok, agora a gente faz uma ponte aérea rápida para a Itália. Aqui não é Copa, mas é um jogo de campeonato com cara de final. De um lado o Bolonha, ali no meio da tabela, recebendo o Milan, que tá voando, na vice-liderança. E aqui tem um dado que, olha, salta aos olhos. A média de escanteios do Bolonha jogando em casa, 7.5. É um número altíssimo. Já o Milan, fora de casa, tem uma média bem menor. Isso diz muito sobre a estratégia do Bolonha de pressionar no seu estádio. Só que, do outro lado, a gente tem um Milan que perdeu só uma vez na temporada inteira. Então, mesmo com esse dado forte do Bolonha em casa, a consistência do Milan acaba colocando eles com um leve favoritismo mesmo como visitantes. Voltamos para o clima de Copa, agora na Espanha. E aqui o roteiro é aquele clássico, Davi contra Golias. O Albacete, da segunda divisão, enfrentando ninguém menos que o Barcelona, líder da Primeirona. E se preparem, porque os números aqui são de explodir a calculadora. 90% de chance de ter 2 ou mais gols. E olha isso, 75% de probabilidade de sair gol logo no primeiro tempo. A estatística tá gritando que vai ser um jogo movimentado desde o comecinho. Traduzindo esses números para o campo, o que a gente pode esperar é um Barcelona avassalador. Um time indo para cima, pressionando o Albacete lá no campo deles, tentando matar o jogo logo de cara. E agora, Inglaterra, semifinal de Carabao Cup, jogo de volta, e é um clássico, Arsenal contra Chelsea. O clima é de decisão total. O Arsenal joga em casa com aquela vantagem de 3-2 que conseguiu no jogo de ida. A pressão tá toda do lado do Chelsea. E se alguém tinha dúvida que esse jogo promete, os números chegam para confirmar. 90% de chance de ter no mínimo 2 gols. E mais, 75% de chance de ter 3 ou mais gols. É, sem dúvida, um dos jogos com maior expectativa de bola na rede do dia. Vamos pensar um pouco na tática aqui. O Arsenal está em casa, com a vantagem no placar, pode jogar mais tranquilo. Já o Chelsea não tem o que fazer, precisa atacar, precisa se expor. E essa combinação é a receita perfeita para um jogo aberto, com chances para os dois lados e com uma chance enorme de ambos marcarem gols. Beleza, agora que a gente passou pelos jogos, vamos dar um zoom nos números que mais chamaram a atenção, aqueles que realmente definem o cenário do dia. Se tem um número para guardar hoje é esse, 90%. É a probabilidade altíssima de sair pelo menos 2 gols, tanto no jogo do Barça quanto no clássico inglês. A promessa clara e simples é de gols. Lembra daquele dado dos escanteios que a gente falou? Olha aí no gráfico como a diferença é brutal. O Bologna em casa tem mais que o dobro da média do Milan. Isso mostra um padrão, uma estratégia bem definida do time quando joga diante da sua torcida. Mas para além dos números, o que está valendo de verdade hoje? Quais são as consequências desses jogos? Bom, primeiro, o óbvio, vagas. Vagas que podem definir a temporada de um time. Segundo, é um teste de fogo. Para o Milan, por exemplo, é provar que consegue ser forte também fora de casa. E terceiro? O terceiro é a mágica do futebol, o fator surpresa. Aquele resultado que ninguém espera. E depois de olhar tudo isso, tem um jogo específico em que os números parecem apontar com mais força para um lado, onde o cenário parece mais desenhado. E a aposta mais forte da análise, baseada nos dados, é essa aí, vitória do Barcelona. E não é só vitória, a expectativa é de um domínio tão grande que o Barça pode resolver a parada já no primeiro tempo. É pressão total, é amassar o Albacete desde o início. Mas como a gente sabe que futebol não é ciência exata, eu encerro com uma pergunta para todo mundo que está assistindo.
Desses jogos de Copa, qual tem mais chance de dar zebra? Qual deles pode entregar a grande surpresa do dia? Deixe aí a sua opinião nos comentários. A gente se vê na próxima.